Então, Hebreus capítulo 6, versículo 13, até o capítulo 7, versículo 3. Né? É uma porção aí que junta dois capítulos, mas trata aí de uma mesma temática. Amém? Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Hoje vou falar, um assunto talvez um pouco complicado, mas eu sempre gostei desse texto. Eu falei, não, vou estudar um pouquinho aqui para tentar falar um pouco sobre esse texto. Né? Até eu cheguei aqui um pouco atrasado, né? Mas cheguei aqui, o Christopher estava falando aqui sobre eternidade, sobre transcendência, né? Sobre essa infinitude de Deus, do universo e tudo mais e tal. E o texto, nós vamos ver que ele vai falar um pouco sobre essa questão da eternidade, né, e de um sacerdócio eterno de Cristo, como que Cristo, durante já a eternidade, né, já fazia essa mediação entre nós, pecadores, e o próprio Deus, né, estabelecendo aí, digamos assim, essa ponte que permitisse com que nós estivéssemos na presença de Deus. Isso já na eternidade, né? Essa ideia de um sacerdócio eterno de Deus. E essa questão da eternidade é uma coisa complicada, né? Eu costumo dizer que a eternidade é uma coisa que, digamos assim, não é do nosso entendimento, né? Não cabe no nosso entendimento, porque nós vivemos no tempo, né? Nós vivemos na história. E a eternidade é justamente aquilo que está para além da história, né? Tem uma metáfora do C.S. Lewis, né? Que ele fala, imagina ali você tem um aquário bonito e tal. Por mais que esse aquário seja grande, tem ali muitas pedrinhas, muitos enfeites e tal, e tem aquele peixinho andando ali. Mas assim, quando você olha para o aquário, você está do lado de fora do aquário, né? Então, você consegue perceber ali todo o caminho desse peixe ali dentro daquele aquário, né? Então, nós somos como esse peixe, né? Dentro do aquário, digamos assim. Então, onde toda a nossa história está correndo ali, né? Nós estamos andando ali dentro do aquário, mas Deus, como ser eterno, Ele está fora do aquário, né? Então, a nossa história, nosso presente, passado, futuro, está tudo, né, ao alcance dessa visão de Deus. Então, por isso que não dá para entender a eternidade completamente, né? Porque só quem é eterno, que é o próprio Deus, que tem uma dimensão exata disso, né? Tem outra metáfora também, agora não lembro se é do C.S. Lewis ou do Schaeffer, não estou lembrado,
que ele falava a eternidade é mais ou menos assim. Imagina que tem ali uma pomba cósmica, né, uma pomba que viaja pelo cosmos todo, pelo universo todo, e ela sai lá das partes mais escondidas, né, lá da parte escura do universo e tal, vem aqui na Terra, pega um grão de areia, né, e leva esse grão de areia embora lá para esse lugar do universo onde ela veio, lá para essa parte escura do universo. Quando ela terminar de pegar toda a areia da face da Terra, fazendo esse trajeto todo, a eternidade estaria só começando, né? Tipo assim, estaria ali no iniciozinho do jogo, digamos assim, né? Que nem aquele jogo que começa que um minuto já saiu um gol. Então estaria ali, né? Saiu um gol, mas está no iniciozinho do jogo ainda. Então, para vocês terem, então assim, não dá para compreender essa ideia toda de eternidade, porque nós vivemos na história, né? O nosso tempo começa ali no princípio, né? Com Deus criando o próprio tempo, né? Então, separando os dias e tal. Então, nós estamos no tempo. Então, nós entendemos as coisas em termos de passado, presente, futuro. Para Deus, isso é tudo uma coisa só, né? Isso já está tudo pronto na mente de Deus. Então, quando a gente falamos dessa ideia de um eterno sacerdócio de Deus, né, nós estamos falando sobre isso, essa ideia de que Cristo já era o nosso sacerdote, já fazia mediação entre nós e Deus antes da criação, ou seja, antes de começar o nosso tempo, a nossa história, e vai continuar sendo esse sacerdote, esse mediador, lá depois do juízo final. Saiu o cartaz dali, né? Então virá o fim. Ou seja, Cristo ainda vai continuar sendo esse mediador entre nós e Deus, mesmo depois de quando vir o fim. Que, na verdade, esse fim também é só o começo, como ali a história da pomba que eu falei para vocês, né? Então, essa ideia de um sacerdócio eterno de Cristo significa isso, né? Ele começa antes da nossa história e continuará perpetuamente, como o texto fala aqui, né? Permanece sacerdote perpetuamente, última frase aqui do texto que nós lemos, então vai continuar assim, depois que nós estivermos nos novos céus e nova terra também. Essa que é a ideia aqui. Então vamos para o texto aqui, né? De onde que vem essa ideia no texto aqui, né? Primeiramente, aqui no capítulo 6, né? O texto aqui está falando de uma promessa feita a Abraão, não é? E depois fala de um juramento que Deus fez, jurando por si mesmo, né? Como garantia de que essa promessa seria cumprida. Então há uma promessa de Deus e há um juramento de Deus de que essa promessa seria cumprida, né? E aí o texto aí no versículo 18 aí do capítulo 6 fala que mediante duas coisas imutáveis, né? Nas quais é impossível que Deus minta, né? Nós tenhamos aí, nós que já corremos para o refúgio, nós mantemos essa esperança. Por quê? Porque a nossa esperança é firme, é fundamentada, porque ela está baseada em duas coisas imutáveis, que são o quê? A promessa de Deus e o juramento de Deus. Então, como uma promessa de Deus jamais, né, seria não cumprida, e da mesma maneira um juramento de Deus que ele fez por ele mesmo. Então, essa promessa será com certeza cumprida. Ela tem aí uma dupla garantia. A primeira garantia é a própria promessa, e a outra garantia é que Deus jurou que cumpria a promessa. Essa que é a ideia do texto aí, quando fala dessas duas coisas imutáveis, né? Que é a garantia de que a promessa será cumprida. E que promessa que é essa, né? Aqui o texto fala, né, que nós que já corremos para o refúgio. Essa ideia de um refúgio eterno na presença de Deus, né? Essa ideia de um descanso eterno na presença de Deus, que já estava, né? Já estava prefigurado desde lá da criação, né? Quando fala que Deus, ali no sétimo dia, vindo toda a obra que fizera, descansou, né? Tem essa ideia de que um descanso que é um descanso partilhado com o próprio Deus, ou seja, um eterno descanso na presença de Deus, um eterno partilhar dessa comunhão com o próprio Deus. Então essa que é a promessa, né? Lá no capítulo 4, aqui do livro de Hebreus, né?
o escritor aqui do livro de Hebreus, que a gente não sabe quem é, né, não tem assim um autor definido, ele fala que a promessa, né, lá da terra prometida, a promessa de um descanso que Deus tinha prometido para Abraão era apenas figurado, né, porque a grande promessa é esse descanso eterno, que é para toda a raça humana. Que, de certa forma, né, é a ideia do jardim, né? Como eu falei para vocês lá no domingo passado, né? Não é o jardim chamado Éden, mas o jardim plantado ali na parte oriental do Éden, né? Então esse jardim era um modelo, era uma ideia desse descanso, né? Onde o ser humano ali, né, partilhava dessa comunhão com a natureza ali e também da comunhão com o próprio Deus, né, que vinha conversar com eles ali na viração do dia. Tem essa ideia de uma comunhão perfeita do ser humano entre si, né, porque havia uma comunhão perfeita entre o ser humano ali, criado à imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea, e também dele com essa natureza, com essa criação, e uma comunhão com o próprio Deus. Essa que é a ideia do descanso eterno, né? Tem inclusive um livro bastante famoso, lá da Idade Média, né, do John Milton, que chama O Paraíso Perdido, que ele é um poema, uma espécie de narrativa e poema ao mesmo tempo, que ele fala dessa ideia de que nós somos, né, o ser humano é um ser que tem saudade do paraíso. Nós já nascemos com a saudade do paraíso, porque foi para lá que nós fomos criados, né? Mas, por causa do pecado, nós fomos expulsos do paraíso. Então, mas um dia voltaremos para esse descanso eterno, para essa comunhão perfeita e plena com o nosso Deus. Não é? Então, essa ideia, então, desse descanso eterno, essa que é a promessa que Deus tem para todos nós. No entanto, né, isso foi interrompido, né, e nós fomos expulsos do paraíso, né, como diz lá em Gênesis capítulo 3, vou ler aqui rapidamente, né, os versículos do 22 ao 24, né, lá em Gênesis 3, mostra lá o momento em que o ser humano foi cortado, digamos assim, esse elo, essa ponte ali que ligava o ser humano direto com Deus, em que ele tinha, né, esse acesso liberado a ter essa comunhão e esse descanso ao lado de Deus, né? Então diz assim o texto, Gênesis 3, do 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que era formado, de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, esse caminho da árvore da vida foi fechado para o homem. Ele não poderia mais ter acesso a essa árvore da vida. Essa questão da árvore da vida aqui tem várias interpretações, né? Mas assim, tem alguns que falam de uma árvore literal, de que havia essa árvore literal, outros falam que é uma metáfora e tal. Eu acredito que seja uma árvore literal, mas ao mesmo tempo é uma metáfora, né? Ao mesmo tempo é um símbolo, né? Porque essa ideia de que, quando o texto fala aqui que o homem não poderia tomar da árvore da vida e comer e viver eternamente. Ou seja, se ele comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente. A ideia de comer alguma coisa, essa simbologia da comunhão aqui, nesse contexto aqui da cultura hebraica e tal, tem a ver com comunhão, né? Comer é comunhão, né? Então as pessoas partilhavam o pão, comiam juntas, né? A gente vê isso lá quando, por exemplo, eles estão saindo do Egito, né? Que fala ali para matar um cordeiro, né? Matar o cordeiro e comerem a família toda reunida, toda junta. A família que fosse pequena e que não conseguisse comer todo o cordeiro, deveria convidar uma família vizinha, e essas famílias então se reuniam e comiam junto. Tem essa ideia de comer, né? Tem essa ideia de comunhão, é uma simbologia da comunhão, né? Por isso que na Santa Ceia nós partilhamos do pão e do vinho. Então, a ideia desse texto aqui é que para viver nesse descanso eterno com Deus, a humanidade deveria estar
constantemente se alimentando dessa vida eterna. O próprio Deus é o doador da vida. A vida eterna está nele. Então, essa ideia de comer e viver eternamente é a própria comunhão com o próprio Deus, né? É na comunhão com aquele que é o autor da vida, que é o doador da vida, é que nós vivemos eternamente. E isso parece um pouco complicado, falar, o Samuel está inventando coisa aí, né? Essa interpretação aí está meio alegórica demais, né? Mas vê o que Jesus diz lá no Evangelho de João, né? Evangelho de João, capítulo 6. E quando ele diz isso, justamente ali os fariseus ficam escandalizados, né, quando Jesus diz isso. Mas lá no Evangelho de João 6, versículo 48, Jesus usa a mesma ideia lá, quando ele fala, ele usa o termo vida também, só que agora não é a árvore da vida, mas é o pão da vida, né? Então, João 6, 48, né, Jesus diz lá, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Está vendo a mesma ideia? Comer de algo e assim viver eternamente, como diz lá na questão da árvore da vida, lá em Gênesis, né? Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viver eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus traz a mesma ideia, né? É necessário comer de alguma coisa aqui, e assim então viver eternamente. Então, a minha interpretação da ideia da árvore da vida lá no Gênesis, né? Que ali já é uma prefiguração da própria obra de Cristo. Né? Nós deveríamos partilhar, deveríamos estar em Cristo, que essa ideia de comer a carne e o sangue de Cristo, que aparece aqui em João, essa ideia de que deveríamos estar em Cristo, porque é em Cristo que nós temos a nossa vida eterna. E é isso que os fariseus não entenderam aqui, eles tiveram a primeira leitura meio literal. Como assim comer a carne de Cristo, beber o sangue de Cristo? Que doidura é essa, né? Mas é uma simbologia aqui, né? Então, é em Cristo, é se alimentando de Cristo, é pela comunhão com Cristo que nós teremos, né, a vida eterna. É estando em Cristo, reconhecendo Cristo como nosso Senhor e reconhecendo que é o fato de que a morte dele, ou seja, o rasgar da sua carne e o derramar do seu sangue, que reestabelece a nossa comunhão com Deus. Ou seja, é estar em Cristo que nos garante a vida eterna. Então, já desde o Jardim do Éden, já havia ali essa simbologia ali, já havia essa prefiguração ali na árvore da vida, de que desde o início, a manutenção da vida, esse elo aí, esse é uma espécie de cordão umbilical, né, que nos liga à própria vida, que é Deus Pai. Esse cordão umbilical aqui, digamos assim, é o próprio Cristo, né? Cristo usa outra metáfora ainda quando ele fala, né? Eu sou a videira, né? Quer dizer, eu sou a videira e vós os ramos, né? E que quem não estiver ligado em mim, né, será cortado, lançado fora e seca e morre e tal. Nós temos que estar ligados em Cristo para que possamos permanecer na vida. Então, já nessa lógica aqui, nós já temos aqui um pouco dessa questão desse sacerdócio na eternidade de Cristo, né? No sentido de que já ali antes da fundação do mundo, digamos assim, porque o texto lá de Gênesis fala que Deus criou um jardim na parte oriental do Éden e pôs o homem para cuidar desse jardim. Nesse jardim lá já estava a árvore da vida. Essa simbologia da presença do próprio Cristo, que garantia essa comunhão, né,
do ser humano com o próprio Deus. É o que Pedro também fala lá em 1 Pedro, né, em primeira epístola de Pedro, capítulo 1, dos versos 18 em diante, quando ele fala, né, que o sangue de Cristo já agia com efeito, né, antes da fundação do mundo, né? Então, 1 Pedro ali, capítulo 1, do 18 em diante, essa parte, eu acho que é onde ele fala com efeito, acho que é no versículo 20, se eu não me engano, ele fala sobre isso, o sangue de Cristo, que com efeito, né, ou seja, vós não fostes resgatados por coisas perecíveis, né, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, já que lá aparece o termo lá, com efeito, né, ou seja, que já tinha eficácia, ou seja, que já surtiu os seus efeitos, né? Então, esse sangue de Cristo com efeito antes da fundação do mundo. Então, já antes da fundação do mundo, o sangue de Cristo já surtiu os seus efeitos ali. Então, é por isso, né, que eu já falei aqui outras vezes, é por isso que quando Adão e Eva pecam, a criação não é toda voltando à existência, toda como uma bolha de sabão, deixa de existir, né? Porque o salário do pecado não é a morte. O salário do pecado é a morte. Pecou, morreu, acabou tudo. Toda a existência deveria ter acabado. Mas, por que isso não aconteceu? Porque o sangue de Cristo já fazia surtir os seus efeitos já antes da fundação do mundo. Então, né, a solução ao pecado ali de Adão e Eva já estava preparado na eternidade, no plano, no projeto original de Deus. Então, Cristo é esse sacerdote, ou seja, esse mediador entre Deus e os homens já desde antes da fundação do mundo, já nesse plano da eternidade, não é? E voltando aqui então para o nosso texto de Hebreus, né? Uma questão interessante que Hebreus traz aqui. Ele fala então que Cristo é esse nosso... Ele fala aqui com âncora da nossa alma, né? E capítulo 6, versículo 19, né? A qual temos por âncora âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Falando de Cristo como essa âncora da nossa alma, como isso que segura, que firma a nossa alma, né? A alma, na cultura hebraica, é isso que é o... Cristo já falou, né? Eu lembro dele falar aqui, justamente na escola dominical também, sobre essa questão da nossa parte imaterial, né? Aquilo que não é visível, que não é palpável, mas é essa nossa parte que é imortal, né? Nós não somos eternos, né? Nós somos imortal, né? Por isso se fala imortalidade da alma e não em eternidade, né? Porque eternidade é algo que não tem início também, não tem início nem fim. Nós tivemos início, como diz os cientistas, né? O ser humano é o bicho mais que vem menos pronto do mundo, né? De todos os animais aí, digamos assim, é o que vem menos pronto, né? A criança, ela nasce, ela não consegue andar, ela não consegue às vezes nem se levantar ainda direito. E tudo aí mais, né? Outros animais já... não sei se alguém já viu algum vídeo na internet lá de um pudrim lá, do filho do cavalo, da égua nascendo, né? O bichinho já nasce ali, já firma as perninhas ali e já consegue andar, né? O ser humano é esse que nasce menos pronto, né? Ou seja, nós aprendemos, né? Nós fomos criados como criaturas aprendizes, que desde que nascemos... vamos aprendendo a fazer as coisas, desde o mais básico até o mais complexo. Nós precisamos aprender, né? E na nossa relação com Cristo também é assim, né? Nós precisamos aprender constantemente, estar sendo o tempo todo, né? Nos aperfeiçoando, crescendo cada vez mais, né? E aqui, então, Cristo é a âncora da nossa alma, é a âncora dessa nossa imortalidade, né? Ou seja, fora dele não há vida eterna, não há essa imortalidade, né? Digamos assim. E aí o texto aqui complementa, né? Que fala que Cristo, então, essa âncora da nossa alma, segura e firme, que penetra além do véu. O que é essa ideia do véu, né? Lá no Antigo Testamento? O véu simbolizava ali no tabernáculo a separação, né? Separação entre nós e Deus, por causa do pecado.
O véu, antes de mais nada, é o símbolo do pecado, né? Ele está ali separando, de lá do véu está Deus, de cá do véu está nós, mas ele é o próprio pecado, a metáfora do próprio pecado, que faz essa separação entre nós e Deus, né? E é quando Cristo morre ali na cruz, né? Que fala que o véu do templo, né? Se rasgou, né? De alto a baixo, ou seja, essa separação entre nós e Deus foi desfeita, de forma que há agora um novo e vivo caminho, né? Entre nós e Deus agora, a partir da obra de Cristo. Então, essa ideia do sacerdócio de Cristo, que está sendo desenvolvida aqui no texto, e aqui vem a questão interessante, né? Quando ele fala aqui, onde Jesus, como precursor entre nós, né? Ou seja, fala que ele penetrou além do véu como precursor, né? Ou seja, ele é o primeiro, é ele quem rompe, né? O véu, quem rompe essa separação entre Deus e nós. Então nós temos que ir atrás dele, ou seja, ele é ele que rompe, nós vamos atrás, vamos ali no vácuo dele, digamos assim. E então ele, como precursor, entrou por nós, né? Nesse véu, nesse lugar santo dos santos, ali no tabernáculo, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui é um termozinho, né? Esse complicado aqui, essa ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é citado apenas 3 vezes nas Escrituras. Ele é citado lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 14, quando, depois da batalha, lá são 5 reis contra 4, né? Uma coisa assim, e aí que levam Ló cativo. Aí Abraão lá junta a turma dele, vai lá e luta lá também na guerra e liberta então o Ló e consegue libertar ali o seu sobrinho, né? Ló é sobrinho mesmo, né? Se não me engano é isso mesmo, né? Sobrinho. Ló era filho do irmão mais velho ali de Abraão. Então ele resgata Ló, o seu sobrinho, e toda a família de Ló. E aí, enquanto ele está indo para encontrar com o rei da Babilônia, porque depois tem um encontro dele com o rei da Babilônia, no meio do caminho ali ele encontra com um tal de Melquisedeque, né? O texto lá de Gênesis capítulo 14, eu vou abrir lá rapidinho também, para vocês verem a referência lá. Gênesis capítulo 14, dá só algumas informações ali sobre esse Melquisedeque. Gênesis 14, a partir do verso 18, diz aí, Melquisedeque, rei de Salém. Então ele era rei de uma cidade, uma espécie de prefeito, digamos assim, né? Porque cada cidade ali tinha um seu rei. Então, na nossa ideia de hoje, seria uma espécie do prefeito, né? O Rogério Cruz da época lá. Mas eu acho que ele era um pouco melhor, né? Então, Melquisedeque, rei de Salém, então ele era o rei dessa cidade. Os estudiosos vão dizer que Salém era a antiga Jerusalém, aí depois se torna Jerusalém, daí vem o termo Jerusalém, né? Ou Jerusalém. Então ele era rei de Salém. Aí tem alguns outros dados interessantes sobre esse Melquisedeque. Fala que ele trouxe pão e vinho. Qual outro personagem da Bíblia vocês lembram que traz ali, oferece pão e vinho e chama as pessoas ali para compartilhar pão e vinho? Quem vocês lembram que faz isso? Só Jesus, né? Só Jesus lá no Novo Testamento, mas aqui já tem um precursor aqui, né? Aqui no Antigo Testamento, esse Melquisedeque, ele traz pão e vinho para Abraão, né? Então os dois ali comem junto, partilham desse pão e vinho, e fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Tem algumas linhas que falam que esse Melquisedeque é o próprio Cristo, né? Mas tem várias dificuldades sobre isso, né? Porque eles pegam lá de forma literal lá o texto de Hebreus que nós lemos, que fala que ele não tinha nem início, nem fim, não tinha genealogia, mas é só uma interpretação que o autor de Hebreus dá, né? Porque o autor de Hebreus está comparando Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, com os outros sacerdotes, que os outros sacerdotes, todos eles tinham que apresentar o pedigree, né? Vocês sabem o que é pedigree, né? Quando você compra lá um cachorro de raça, ele tem um pedigree, né? Então, meu cachorro ali que está no meu pai, né? Porque lá em casa não tem espaço, não tem lugar de pôr, ele é um pastor alemão, então, para apresentar o pedigree dele, né? O pai e a mãe dele tem que ser pastor alemão também, tem que ser da mesma raça,
os avós dele, de certa forma, tem que ser pastor alemão. Ou seja, para ser um cachorro de pedigree, né? Ele tem que ter essa linhagem, essa genealogia reconhecida. Os sacerdotes também eram assim, né? Porque todos eles tinham que ser da tribo de Levi. Então tinham que ser descendentes ali direto de Levi, não é? Então a linhagem do sacerdote começa lá com Moisés. Então o irmão de Moisés foi escolhido como sumo sacerdote, Arão, não é? E dos filhos de Arão tinha as linhagens deles, né? E aí, de alguma maneira, né, é difícil recuperar isso, inclusive, né? Mas a princípio, Arão seria um descendente de Levi, né? E aí, depois vai dando toda a sequência ali, eles remontavam a Levi, né? Então, só a tribo de Levi, que era a tribo da qual vinham os sacerdotes, né? Tem um pessoal aí das equipes de louvor, né, tal, nas igrejas, que fala, nós somos levitas, né? Não é bem assim, né? Levita seria alguém que é da linhagem de Levi, alguém que nasceu, que é tataraneto lá de Levi, digamos assim. E os levitas não só cantavam, né? O pessoal tem essa coisa, nós somos levitas, quem canta e dirige louvor. Não é bem assim, né? Na época do rei Davi ainda, que é mais na frente, aí que tem o pessoal, tem umas equipes de louvor ali, digamos assim, mais bem organizada, como a turma de Asaf lá, por exemplo, né? E tem outros, né? Os filhos de Corá, os filhos de Coré também. Mas não era só isso que eles faziam, né? Os levitas eram, digamos assim, diáconos, né? Então eles faziam tudo, eles lavavam as vasilhas lá do sacrifício, né? Cortavam os animais, limpavam o templo, aí quando sobrava um tempo eles iam lá e cantavam. Mas aí quando sobra tempo ele vai lá e canta, né? Era isso que o levita fazia, ele fazia de tudo, cuidava da administração e da manutenção do templo, né? O levita era pau para toda obra, digamos assim. Essa que é a ideia do levita, né? Então o pessoal gosta de falar, eu sou levita. Pode. Eu falei, eu sou levita, mas cuidado com a responsabilidade disso, né? É muita coisa para fazer, porque os levitas faziam muita coisa. Então, quando fala de Melquisedeque, sem genealogia, sem início, sem fim, é porque está comparando com os levitas. O cara, quando era um sacerdote, ele tinha que apresentar ali a árvore genealógica dele, para falar que para ele ser um sacerdote. Só que sobre esse Melquisedeque, não aparece nada. Essa que é a ideia de que ele não tinha genealogia, né? Mas aqui nós temos alguns dados só sobre ele. Primeiro, ele era rei de Jerusalém, né? E aí depois, lá em Hebreus, né, o autor de Hebreus faz uma alegoria ali, interpretando o nome dele, Melquisedeque. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, e interpretando esse outro dado, o rei de Salém, né? A palavra Salem vem da palavra Shalom, né? São palavras próximas, que significa paz, né? Então, Melquisedeque, rei de justiça, que é o nome dele, e o título dele, que é rei de Salém, significa, então, rei de paz. Então, dá para fazer, obviamente, toda essa alegoria comparando aí com a pessoa de Cristo. Então, rei de justiça e rei de paz. Só que o próprio autor de Hebreus, né, lá no capítulo 7, que nós lemos, ele fala, feito a semelhança do Filho de Deus. Ou seja, ele não era o próprio Cristo. A ideia ali é que ele era uma figura de Cristo, né? Ou que a gente chama de um tipo de Cristo, né? Ou seja, ele era uma figura que aparece ali e que as Escrituras usa como uma testemunha, né? Para já apontar para o próprio Cristo. Então essa que é a ideia. Mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O que é que vem a ser isso, né? Ou você já deve ter ouvido, né, algumas músicas, esse termo lá, El Elyon, né? Que é um termo hebraico, que é essa tradução aqui, Deus Altíssimo. Então, e sacerdote do Deus Altíssimo é o Elyon, né? E como que ele era sacerdote do Deus Altíssimo? Né? Porque essa ideia aqui, Elyon, sacerdote do Deus Altíssimo, queria dizer que ele era sacerdote do Deus verdadeiro, né? Ou seja, então, Abraão nunca tinha se encontrado com ele, Deus já havia falado com Abraão, porque Deus aparece com Abraão lá, no capítulo 12, mas aqui nesse capítulo, no capítulo 14, aparece um sacerdote desse mesmo Deus que havia se apresentado para Abraão e tinha dito para Abraão, Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e vai para a terra
que te mostrarei. Então aqui aparece um sacerdote desse Deus e conversa aqui, então, pessoalmente com Abraão. Essa ideia aqui é que essa linhagem, né, é passada para Abraão, né? É isso que o texto de Hebreus fala que Abraão, né, Abraão dá o dízimo a esse sacerdote antes do próprio Levi, que depois é quem recebia os dízimos, né? Então, antes de Levi, que era um sacerdote, receber os dízimos de Israel, esse Melquisedeque recebeu o dízimo do próprio Abraão, né? Então, digamos, por ordem genealógica, Abraão era superior a Levi, né? Porque Levi era um descendente de Abraão. Só que aqui, esse Melquisedeque, ele é superior ainda a Abraão. Por quê? Porque em vez de Abraão receber o dízimo dele, Abraão dá o dízimo a ele e é abençoado por ele. É o que Hebreus lá fala. Ou seja, então fala que antes de Deus resgatar Abraão e formar de Abraão um povo, já existia um sacerdote do Deus Altíssimo na terra, andando sobre a terra. Ou seja, Deus nunca deixou, né, essa terra aqui sem um representante dele. Então sempre houve alguém que estava aqui, né, representando Deus aqui na terra e mantendo, digamos assim, essa linhagem dos adoradores de Deus, as pessoas que buscavam a Deus. Que linhagem é essa, né? No contexto aqui de Gênesis, né? Deixa eu andar rápido aqui que o meu tempo já está indo ali. No contexto de Gênesis, nós vemos isso lá em Gênesis 4, né? Depois lá de Abel e Caim, Caim mata Abel, aquela história toda, né? No finalzinho do capítulo 4 ali, verso 25 de Gênesis, diz lá: tornou Adão a cobitar com a sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. E olha o que fala sobre esse Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então aqui nós já temos um primeiro sacerdote aqui, alguém que estabelece essa mediação entre a raça humana, digamos assim, e Deus, né? Então a partir de Enos aqui começa-se a se invocar o Senhor, né? Então nós vemos aqui, porque lá até então o próprio Deus vinha e falava com o homem, não é? Nós vemos lá no capítulo 3, Deus vai lá e conversa com Adão, né? Depois com Adão e sua mulher, a Adoa, né? Digamos assim, porque ela não tinha recebido o nome de Eva ainda, né? E no capítulo 5 fala que os dois tinham o mesmo nome. Deus chamava os dois pelo mesmo nome, que era o nome Adão, né? Lá no hebraico. Capítulo 4, Deus vem falar com eles. Ainda no capítulo 4, quando aparece lá Caim e Abel, Deus vem e fala com o próprio Caim. Então Deus fala pessoalmente, né? Deus está falando pessoalmente. Mas depois digamos assim, das últimas consequências do pecado aqui, quando Caim mata Abel, Deus se distancia. Mas já a partir aqui digamos assim, do sobrinho neto de Caim, né? Então o último que aparece lá que Deus fala pessoalmente é Caim, né? Mas já a partir do sobrinho neto de Caim, novamente o ser humano começa a invocar a Deus, começa a buscar a Deus. E tem um mediador aqui, um sacerdote, que é Enos. Aparece outro também, mais na frente, né? Que é Enoque, né? Enoque, a gente conhece a história de Enoque. Enoque andou com Deus, e Enoque já não era, porque Deus o tomou para si, ou seja, Enoque não morre, né? Deus leva ele para os céus. Aqui o texto não explica como foi. Algo parecido na Bíblia é o que acontece com Elias, né? Fala que Elias lá é tomado por um carro de fogo e é levado aos céus. Então, algo mais ou menos parecido, a gente não sabe como foi, mas o modelo que a gente tem é lá em Elias, né? Então, algo mais ou menos parecido ocorre com Enoque. E lá no livro de Judas, no Novo Testamento, lá fala de Enoque, né? Que é o sétimo ou o nono, não estou lembrado, é um desses dois números, que é o sétimo ou o nono depois de Adão, né? Ou depois de Sete, não sei, alguma coisa assim. Lá no livro de Judas fala de Enoque. Eu não vou abrir lá porque nosso tempo está correndo, né? Mas, deixa eu ver aqui, só referência, para quem quiser ler depois. Judas não tem capítulo, porque é um capítulo só, né? Então, Judas, versículo 14 e versículo 15, né? Então, fala de Enoque, e fala que Enoque profetizou
a sua geração, né? Ou seja, então, na época de Enoque, ele estava ali também, né, pregando aquele povo, exortando aquele povo. Então, Enoque também é ali, dentro dessa linhagem de Sete, alguém que estava ali fazendo a mediação entre o povo e Deus. E depois aparece, então, esse personagem aqui de... E depois tem, obviamente, o próprio Noé, né? Deus fala com Noé novamente. Aí depois aparece Abraão, né? E depois esse próprio Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. E aí o que o livro de Hebreus traz, a ideia é que durante toda a história da humanidade há sempre uma mediação entre a humanidade e Deus. E que todas essas figuras que vão aparecendo, a gente fala lá na teologia que eles são tipos de Cristo, né? Ou seja, eles testificam a respeito de Cristo e são testemunhas desse fato que só por meio dessa mediação da pessoa de Cristo nós chegamos até Deus, não é? E depois, lá no Novo Testamento também é retomada toda essa lógica lá em Atos nós vamos ver lá que depois que Judas morre, né? Eles vão escolher um para substituir Judas lá na eleição de Matias como o apóstolo para substituir Judas, né? E aí lá é Pedro quem levanta a voz e tal, está lá no capítulo 1 de Atos, né? E aí Pedro fala, temos que escolher alguém que andou conosco desde o batismo de João. Então Pedro entendeu lá, né, que o ministério de Cristo começa no batismo de João, até o momento que ele foi assunto aos céus, ou seja, que Cristo subiu aos céus. Então, para escolher um apóstolo, eles escolheram um que foi testemunha de todos os atos do ministério de Cristo. Então, alguém que pegou todo o ministério dele, todo, a sua morte, a sua ressurreição, e quando ele é assunto aos céus, quando ele sobe aos céus. Então, eles escolhem um apóstolo que tinha que ter sido testemunha de toda a obra de Cristo, não é? E aí depois, quando nós vimos lá no texto que a gente sempre lê no dia de Santa Ceia, né? E o apóstolo Paulo tem essa dificuldade, ele tem que defender o apostolado dele, porque ele não andou com Cristo, né? Mas no texto, mas lá no Evangelho, lá no livro de Corinto, né? Lá em Coríntios, lá, ele defende o seu apostolado, falando que ele não foi chamado por nenhum homem, mas que ele foi chamado pelo próprio Cristo. Ele diz isso lá em 1 Coríntios 9, ele fala, eu não vi o Senhor, ou seja, o próprio Deus, o próprio Cristo aparece para ele, lá na estrada de Damasco, é o próprio Cristo, né? O apóstolo Paulo fala isso, eu sou um apóstolo menor, por acaso eu não vi o Senhor? Ele diz isso lá em 1 Coríntios 9, 1. E no texto que nós lemos aqui, no texto da Santa Ceia, né? Acho que todo mundo já sabe de cor esse início, né? Porque eu vos entrego o que recebi do Senhor. Na noite que foi traído, tomou o pão e tal. Ou seja, a ideia de que ele recebeu do Senhor esse ministério apostólico. Então é por isso que lá no credo, né, nós falamos que somos uma igreja apostólica, não romana, mas igreja apostólica, ou seja, nós estamos dentro dessa linhagem dos apóstolos, ou seja, aqueles que foram testemunhas e testificaram a respeito de Cristo. Então essa ideia de um sacerdócio, né, eterno de Cristo, ou na eternidade, então tem a ver com isso, que em todo o momento dessa história humana, a nossa relação com Deus já era, né, garantida pela obra de Cristo. E essa ideia de uma ordem de Melquisedeque aqui quer dizer que Deus não deixou de marcar isso em toda a história humana. Mesmo antes do surgimento de Israel, Deus foi deixando ali as suas testemunhas que testificavam a respeito dessa obra de Cristo. Ou seja, que testificava essa ideia de que era necessário um mediador entre Deus e os homens, que estabelecesse essa ponte e que garantisse essa nossa comunhão, esse nosso descanso eterno com Deus, né? Então essa que é a ideia aqui, né? Que Cristo é a nossa mediação perpétua em relação a Deus, né? Que garante o nosso acesso a esse descanso eterno, né? Então, a fim de manter a nossa esperança, né? Ele deixou na nossa história essas testemunhas de que era necessário um mediador,
que assim como, né, a Bíblia fala do escrito de dívida que havia contra nós, e que esse escrito foi lhe pregado na cruz e foi cancelado ali na cruz, assim como havia esse escrito da dívida, da mesma maneira, há uma escrita na nossa história, que testifica a obra mediadora e redentora de Cristo por nós, por toda a eternidade. Há esse escrito na nossa história por meio dessas testemunhas, que testificam de que só em Cristo, só através da mediação do pão e do vinho, ou seja, do corpo e do sangue, da carne e do sangue de Cristo, é que nós chegaremos até Deus. Então é por isso que lá, Melquisedeque traz então pão e vinho para Abraão, já é uma prefiguração dessa ideia de que da carne e do sangue de Cristo ali, porque pão e vinho não era comida no sentido de vou comer para... Era comida, claro, né? Mas quando alguém trazia ali pão e vinho, como nesse negócio ali, não era um banquete para matar a fome, era um ritual religioso, né? E aí depois Cristo retoma fazendo essa ponte, né? Essa ideia da Santa Ceia, e toda vez que nós celebramos a Santa Ceia, é a celebração dessa mediação de Cristo. É essa celebração de que Cristo é o nosso mediador entre Deus e que nós só chegamos a Deus por meio dele. Esse é o significado da Santa Ceia, desse sacerdócio, né, eterno e universal de Cristo em favor de nós. Amém? Alguma dúvida? Alguma questão?